Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. Hoje a gente vai estar dando continuidade aí ao estudo da composição química das células. Nós tivemos uma aula introdutória onde eu abordei ali, fazendo a diferenciação entre substâncias orgânicas e substâncias inorgânicas. Falei quais eram substâncias orgânicas e quais eram as substâncias inorgânicas. E agora vamos dar início ao estudo dessas substâncias. Vamos dar início ao estudo pelas substâncias inorgânicas. Nós lembramos aí que são a água e os sais minerais. Nessa aula de hoje vamos estar falando sobre a água. A água que é uma das moléculas, é uma das substâncias mais importantes para a existência da vida, se não for a mais importante. Nós sabemos que a água é tão importante para a vida, tá? Que os cientistas, os astrobiólogos, o pessoal lá da NASA, quando está procurando vida em outro planeta, eles procuram primeiro, antes de ver se tem algum ser vivo naquele planeta, procuram ver se tem água, e água na forma líquida. Se assim for descoberto que existe água nesse planeta ou num corpo celeste qualquer, aí sim as atenções dos cientistas podem ser voltadas totalmente para lá, porque existe uma grande possibilidade de que se encontre vida. Porque nós, até hoje, todos os tipos de vida que nós conhecemos, que existe no nosso planeta, necessitam de água para existir, todos os tipos de vida. Então, nós vamos ver a partir de agora, por que a água é tão importante. Antes de começar a falar, gostaria de pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, compartilhe com seus amigos nas redes sociais. Então, vamos para a vinheta e vamos falar tudo de água. A água vai ser encontrada aí em grande quantidade, em porções diferentes, em diferentes tipos de seres vivos. Tá? Eu aqui, por exemplo, eu tenho uma imagem de uma água-viva. A água-viva, tá, é um ser aí aquático dos oceanos. Ela tem em torno de 98% da sua massa corporal formada por água. Então, quase totalmente formado por água, daí o termo água-viva. Já as sementes vão ter em torno de 10% de água. E nós, a espécie humana, tem uma média de 65% de água. Essa proporção de água, essa porcentagem de água, vai variar muito aí de uma espécie para outra e também vai variar muito aí, no nosso caso, nossa espécie, de idade para idade. Tá? Quanto mais jovem nós formos, quanto mais jovem for um ser humano, mais água vai estar no seu corpo. Quanto mais idoso, menos água vai ter. Essa variação de porcentagem vai variar também aí de acordo com a atividade metabólica das células. Tá? Quanto mais atividade metabólica, quanto mais trabalho a célula exercitar, maior vai ser a quantidade de água nessa célula. Quanto menor for, menor vai ser a quantidade de água encontrada nas células. Então vamos começar falando das funções da água nos organismos. A água é o que nós chamamos aí na química de solvente universal. O que quer dizer que ela é um solvente universal? Quer dizer que quase toda substância que entra em contato com a água vai ser diluída, vai ser misturada com a água. E com isso, com essa diluição, vai possibilitar que essas moléculas que vão ser diluídas encontrem com outras moléculas e com esse encontro que ocorram as reações químicas necessárias para manutenção e para a existência da vida. Então, isso que quer dizer solvente universal. Nós temos que lembrar aí que a água vai ter, a fórmula da água é H2O, ou seja, ela tem duas moléculas de hidrogênio ligada a uma molécula de oxigênio. Essa ligação forma um ângulo de aproximadamente 45 graus, então vai ter uma parte positiva, uma parte negativa. Tá? Então nós falamos que a água é polar ou bipolar, e essa polaridade que vai fazer com que a água aí se ligue com facilidade às demais substâncias, sendo assim, o solvente universal. A água vai funcionar também como lubrificante nas articulações, tá? Todos os organismos existentes. Então ela exerce uma função primordial de lubrificação. Nas nossas juntas, por exemplo,
né, nós vamos ter aí um líquido sinovial formado basicamente por água, e a função desse líquido é facilitar o movimento das articulações. Então, a água tem também a função de lubrificante. Além disso, a água faz uma função importante, que é a função de transportar substâncias dentro do organismo. Por exemplo, nosso sangue é formado por água e células e sais minerais. Essa água vai trazer a fluidez necessária para o sangue para ser bombeado, para ser transportado por todos os tecidos, levando com ele assim o oxigênio, as substâncias aí retiradas dos alimentos que são absorvidas lá no intestino, e também retirada das células o CO2 e o gás carbônico, que vai vir para os alvéolos pulmonares para ser eliminado do nosso organismo. Então, a água desempenha uma função importante de transporte dentro do organismo. Além disso, a água tem a função muito importante, chamada de função de regulação térmica. A água regula a temperatura dos organismos. A água, né, demora muito para aquecer e demora muito para esfriar. E então, com isso, essa demora grande da água aquecer ou esfriar, traz a água aí como formando uma espécie de um tampão térmico. Então, o organismo acaba ficando com a sua temperatura estável. Então, a água tem essa função de regulação térmica. Além disso, é importante lembrar, quando a gente está com calor, nós começamos a transpirar. Essa transpiração faz o quê? Faz a água pegar o excesso de calor que está nos nossos tecidos, e ela fica com as moléculas agitadas, e elas acabam escapando e indo para o ambiente, levando com ela uma grande quantidade de calor, mantendo a nossa temperatura estável. Tá? Então, isso nós chamamos de regulação térmica. Tá? Então, uma função muito importante para manter a temperatura dos organismos funcionando. Se a temperatura aumentar demais, as enzimas param de funcionar, as proteínas se desnaturam e o ser acaba morrendo. Se diminuir também, as enzimas param de fazer as reações químicas e também o ser vivo pode acabar morrendo, parar de funcionar. Tá? Função muito importante aí da água, a regulação térmica, certo? Então aqui a pessoa praticou atividade física, começa a transpirar, essa água que está saindo aí das glândulas sudoríparas vão evaporar, levar com ela o excesso de calor. Eu falei aí que a água demora muito para aquecer ou demora muito para resfriar. Tá? Isso é importante também assim, para a regulação térmica não só do corpo do organismo, mas também para a regulação térmica do ambiente. Nós sabemos que nos desertos, por exemplo, durante o dia é um calor escaldante, chegando a passar de 60 graus Celsius, e durante a noite chega a menos 5 graus Celsius, então chega a ser a temperatura negativa. E nós sabemos que nas regiões de floresta essa amplitude térmica é menor. Por que que nas regiões de floresta a amplitude térmica é menor? Tá? Ou seja, não vai ter uma variação térmica tão grande. Porque existe aí na atmosfera uma grande quantidade de água na forma de vapor. O ambiente não vai esquentar com grande facilidade, também não vai perder calor quando a água vai absorvendo o calor aí do ambiente. Tá? Já no deserto, como não tem água, então as pedras esquentam muito rápido durante o dia e resfriam muito rápido durante a noite, o que faz que tenha essa amplitude térmica muito grande. Tá? Isso é importante lembrar na hora da prova. A propriedade que dá essa dificuldade de aquecer ou a dificuldade em perder calor, essa propriedade de calor específico. Tá? Então a água tem um dos calores específicos mais altos aí que nós conhecemos, ou seja, ela demora demais para aquecer e também demora bastante para resfriar. Então, isso que traz aí a função de termorregulação da água. Então, a água, né, vai evitar aí as variações bruscas da temperatura no organismo e também, né, voltando a frisar que a transpiração diminui a temperatura corporal aí dos mamíferos. Então essa foi a nossa videoaula sobre água. Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.